Olá, queridos, graça e paz da parte de Cristo, né? Bem-vindo ao canal Conhecendo a Verdade. E eis aí a grande pergunta de hoje: de que forma devemos orar? De pé ou de joelho? Ou se devemos orar apenas de joelhos? Existem alguns versículos na Bíblia que hoje eu gostaria de compartilhar com você que está me assistindo, para que você seja esclarecido dentro da palavra de Deus. E o primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com você hoje, né, está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 11. Paulo diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Aqui, nesse versículo 11 do capítulo 14 do apóstolo Paulo aos Romanos, ele, em primeira mão, nós lemos que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma ressalva, e ele fala assim, porque está escrito, né? Aqui nós entendemos que quando ele faz, ele menciona, né, nesse sentido de que está escrito, é porque ele leu em uma outra parte, né? Levando-se a nós acreditar, a entender que o apóstolo Paulo, ele era um estudioso das escrituras, né, da lei de Deus. Então, aonde que o apóstolo Paulo leu isso aqui? Porque ele fala, porque está escrito. Então, o apóstolo Paulo, com toda certeza, ele leu lá no livro do profeta Isaías, né? Profeta Isaías, 45 e versículo 23. E ele fala assim: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca. A palavra de justiça não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua, né? Então o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, lá no capítulo 14, não é isso? Versículo 11, ele faz menção desse texto de Isaías no capítulo 45, versículo 23. E você pode notar, irmãos, que o verbo, né, ele está no futuro, né? Ele está indicando em uma época futura, tanto no livro do profeta Isaías, quanto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Todo joelho se dobrará. Tanto o profeta quanto o apóstolo, eles fazem menção de um lugar no tempo, ou seja, no futuro. O profeta Isaías, ele viveu há cerca de 700 anos antes do apóstolo Paulo. Então, o profeta Isaías, ele faz uma menção do tempo futuro, que ele fala que todo joelho se dobrará, né? E o apóstolo Paulo também, lendo esse mesmo texto, ele continua fazendo a menção de um outro tempo futuro, né? Onde todo joelho se dobrará. E você vai ver também lá em Filipenses, né? Filipenses 2 e versículo 10, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aqui também o apóstolo Paulo, ele volta a fazer menção de um tempo futuro, né? Quando ele menciona todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele faz aqui menção de três mundos diferentes, né? O mundo celestial, no caso o mundo material, e um mundo subterrâneo, né? Que tudo leva a crer que seja relacionado aos demônios, né? Aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão já condenados ao juízo final, né? Que vão ser condenados. Então, tanto o profeta Isaías quanto o apóstolo Paulo, nas suas duas cartas aos Romanos e aos Filipenses, eles fazem menção de um tempo futuro. E tudo indica que esse tempo futuro é o dia em que todos prestarão contas diante de Deus, né? Então, eles fazem aqui, eles apontam para o dia do juízo final, aonde toda língua confessará, né? E todo joelho se dobrará.
E podemos entender, irmãos, que nesse dia toda criatura no mundo espiritual e no mundo material vai ter que declarar que o Senhor Jesus, ele é o Rei, ele é o Mestre, ele é o Deus Salvador. Ele vai ter que declarar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor dos Senhores, né? Então é isso que esses versículos querem dizer. Não há nenhuma indicação nestes versículos, seja qual um deles for, para que seja uma ordenança que nós temos que orar somente de joelhos, né? A igreja que acredita nisso, que prega isso, baseado nesses versículos, talvez o versículo mais embasado desta ordenança por alguma igreja ou algumas igrejas, é aqui em Filipenses 2:10, né? Se essa igreja está baseando esse mandamento, essa doutrina em cima deste versículo, está totalmente errada e fora das escrituras. Por quê? Porque a nossa oração, com toda certeza, não é importante que o nosso joelho se dobre, mas que o nosso coração se dobre, né? Então você pode fazer a sua oração de pé, deitado. Tanto é que temos vários relatos bíblicos de homens e mulheres de Deus que oraram em diferente posição e não só de joelho. É lógico, você pode orar de joelho. Eu oro de joelhos, né? Mas não oro somente de joelhos. Por quê? Porque não é uma ordenança, não é um mandamento, né? E eles têm isso como mandamento, como uma doutrina. E isso não é doutrina, né? Basear-se uma doutrina, falo mais uma vez, como no vídeo anterior, né? Basear-se em uma doutrina, em um versículo isolado, é heresia. É heresia, irmãos. Não é nenhum mandamento. Então, você que está me assistindo hoje, me vendo esse vídeo aqui, que você possa ser esclarecido. Que o nosso Deus ouve a sua oração de pé, de joelhos, não importa a tua posição, desde que o seu coração esteja se curvado diante de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, né? Que o nosso coração esteja verdadeiramente dobrado ante Ele. Que o nosso coração reconheça como Deus verdadeiro. Isso é o mais importante. A posição na qual você ora, isso para Deus não importa, né? Deixo aqui essa palavra, essa reflexão, esse estudo, né? Para que você possa crescer no conhecimento. E esse é o propósito do meu canal, né? Que você conheça a verdade. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Curte aí, compartilhe, me ajuda aí, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, né? E que o Evangelho verdadeiro possa alcançar mais pessoas. Deus abençoe.